Eu estou sentindo Jesus aqui neste lugar. Alguém me encontrou no aeroporto e disse: rapaz, você é o Delino, não é? Eu disse para ele: sou eu mesmo. Conheci você através de uma canção que você escreveu para um moço lá da minha cidade. Esse rapaz ficou conhecido lá na nossa cidade. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu disse para ele: faça, meu irmão, no nome de Jesus. Ele falou: rapaz, você não tem medo de ficar escrevendo canções para as pessoas? Porque as pessoas tornam-se conhecidas e você não fica conhecido. Eu disse para ele: é verdade, eu nunca tinha parado para pensar isso. Mas, para quem não me conhece, eu sou o Delino Marçal. Eu sou o filho mais novo de uma mulher solteira que teve 9 filhos. E a minha casa tinha tudo para dar errado. Papai saiu de casa, tinha 6 meses de vida. Mas um dia a mamãe chegou dentro de uma igreja e levantou as mãos aos céus. E disse para ele: eu recebo Jesus como o Senhor da minha vida. Minha mãe recebeu Jesus como o Senhor da minha vida, o Senhor da vida dela, e o fato dela ter recebido Jesus salvou toda a nossa casa. Então o maior testemunho que eu carrego é esse. Não é que eu tenho um carro, não é que Deus me deu riquezas. Não, o maior testemunho que eu acho que um homem pode carregar é que Deus entrou na sua casa e salvou a sua família. E ali no aeroporto, alguém disse para mim: você fica dando canções para as pessoas tornam-se conhecidas e você não fica conhecido. Mas eu me lembrei um dia, dentro de casa, a minha mãe é uma pastora de 76 anos. E a minha casa sempre foi a casa do manto. Alguém conhece o manto? A minha casa sempre foi uma casa de oração. Quantas vezes eu cheguei na minha casa, dentro do quarto tinha irmão orando. Mas eu não tinha problema não, eu já entrava no manto também. E ele fazendo essa pergunta, um dia eu me lembrei quando, num período natalino, a minha mãe com 9 filhos, eu percebi que todos os meus amigos estavam com roupa nova, tênis novo, porque é uma tendência dos brasileiros. No período natalino todo mundo tende a gastar, e isso é bom, o povo fica mais bonito. Mas a minha mãe não tinha condição de comprar roupa. Então eu voltei para dentro de casa, falei para a mamãe: mamãe, do que vale servir a Deus? Os meus amigos nem crentes são, eles têm roupa nova, têm tênis novo. E eu me lembro da mamãe me chamar no canto e falar: filho, eu vou ensinar algo para você nunca mais se esquecer. Nessa casa nós não servimos a Deus pelo que Ele dá. Nessa casa nós o adoramos pelo que Ele é. Aleluia. Aleluia. Eu me lembro que ali mesmo no aeroporto o Espírito Santo de Deus colocou 2 respostas nos meus lábios. E eu, com toda a educação, me dirigi àquele moço e disse para ele: primeiro, Deus não me chamou para fazer o meu nome ser conhecido. Deus me chamou para fazer o nome dele ser conhecido. E a segunda resposta que eu dei àquele moço foi a seguinte resposta. Eu disse para ele: aprendi com mamãe, ainda na infância, que se Deus fizer alguma coisa na minha vida, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer nada, Ele continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mas a Deus seja luz, louvor. Se Deus quiser, se
não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Diga, eu aprendi a te adorar pelo que é. Diga, dele vem o sim e o amém. Somente dele mais. Adeus, adeus. Seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo,